Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor Jesus. Nessa tarde eu quero trazer aqui uma palavra para a nossa meditação. Essa palavra do Senhor que vem nos confortar, vem nos alimentar. Muitas vezes a gente pede ao Senhor resposta para alguma coisa que a gente está em dúvida. E tudo que a gente precisa está na palavra do Senhor. E eu quero fazer a leitura aqui do livro de Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Porém, Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Dai-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda. Se alguém vier a te perguntar: Há aqui alguém? Responderás então: Não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e, chegando-se mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, no profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa. Bem, meus irmãos, essa palavra, ela vem nos falar a respeito de Débora, que é levantada pelo Senhor como juíza. Débora é levantada pelo Senhor para tirar o povo de Israel do cativeiro de um rei chamado Jabim. Então, Débora tem um encontro com Baraque, que era o chefe do exército de Israel, e diz a Baraque o que o Senhor tinha falado para ela, já que ela era profetisa, né? Então ela diz para Baraque: olha, o Senhor teve um encontro comigo e ele disse que iria dar os inimigos em nossas mãos, em tuas mãos. Então o Senhor pede que tu se levante e vá para a batalha. Só que Baraque não era um homem de muita fé. E ele duvida que o Senhor iria dar essa vitória a ele. E ele vai e diz para Débora: eu vou, mas se tu fores comigo. Então Débora diz para ele: eu vou, mas a honra não será mais tua. A honra será de uma mulher. Começando aí, meus irmãos, a gente já vê como é difícil a gente duvidar do que o Senhor tem para nos entregar. Muitas vezes a gente perde a honra, a gente perde o lugar em algo que o Senhor já tinha colocado em nossas mãos pela dúvida, pela incredulidade, pelo medo. E o Senhor vai e levanta outro, dá honra a outro. Então que nessa tarde a gente já comece acreditando no que o Senhor deu nas nossas mãos para nós fazermos. Porque senão, meus irmãos, vai acontecer como aconteceu com Baraque. Baraque tinha sido levantado para ficar com seu nome na história do povo de Israel. Mas ele duvidou. O Senhor não habita na dúvida. Então, deu a honra a outra mulher. E seguindo na batalha, Débora e Baraque vão com o exército de Israel, que eram poucos homens, comparado ao exército de Jabim. A palavra diz que o exército de Jabim, além de ser numeroso, era um exército que tinha armas poderosíssimas. Eram homens muito preparados, tinham armamentos, carros de ferro, que suas rodas eram cheios de espadas. Então ia ser uma guerra muito sangrenta. Por isso que Baraque temeu. Mas o Senhor já tinha dito para Débora que eles iriam obter a vitória. Então, chegando nessa batalha, o Senhor age com uma armadilha sobre esses inimigos. E quando os carros se encontram em um local seco, num rio que estava seco, o rio Jabol, aquele rio que nunca mais havia tido água ali, nunca mais tinha chovido, o Senhor manda chuva naquele rio. Porque o Senhor, ele age nas impossibilidades. Essa palavra vem nos mostrar que o Senhor é o Deus da impossibilidade.
Então, quando chove, aquele rio cria aquela água com aquela lama, e os carros que vão tentando sair vão atolando e ficam presos. Então, uma arma do inimigo já foi colocada por terra. Então, a palavra diz que Císera, comandante do exército do inimigo, comandante de Jabim, foge a pé. Quando ele foge, ele encontra a tenda desta mulher Jael, ao qual nós estamos falando aqui no texto. Jael era esposa de Éber, e Éber tinha paz com Jabim, porque eles eram comerciantes. Então o inimigo se acha no direito de entrar na tenda de uma mulher que estava só em casa, de uma mulher que era israelita, que tinha Deus no seu DNA, e entra e pede entrar, e entra e se esconde lá. Então, meus irmãos, várias vezes o inimigo, ele vai entrar na nossa casa sem pedir licença. Ele vai entrar e vai querer fazer morada. Mas Jael vai nos ensinar como lidar com o inimigo. A palavra diz que Císera, muito cansado, pede água, Jael dá leite. O leite naquele odre, com certeza, estava morno, né? Porque o odre, ele tinha o poder de conservar. Então ele bebe aquele leite morno, ele já muito cansado, então lhe traz uma sonolência e ele dorme. Jael mais uma vez mostra como lidar com os inimigos, com a adversidade, com aquelas pessoas que vêm afrontar, que nós não devemos agir com desespero. Então Jael vê aquele homem dormindo, ainda coloca uma coberta, e a palavra diz que naquela época as mulheres eram as representantes de fazer a tenda. Esse serviço era designado às mulheres. As mulheres manuseavam o martelo, manuseavam a estaca. Eram ferramentas mais de uso das mulheres. E Jael sabia manusear muito bem, com precisão. Porque imagina, no deserto aquela ventania, tinha que ser muito bem presa aquela tenda, para que ela não voasse, né? Com os ventos fortes daquele lugar. E Jael sabia muito bem manusear. Então a palavra diz que quando Jael se depara com o inimigo dentro da sua casa, ali dormindo, eu tenho certeza que ela pensou, é agora que eu vou agir pelo meu povo, pelo povo de Israel. E Jael pega aquela estaca com aquele martelo e coloca na fronte de Císera, e quando ela bate nessa estaca, a palavra diz que a estaca crava o chão e mata Císera. Meus irmãos, o que é que nós vemos nesta mulher? Nós vemos uma mulher corajosa, uma mulher com domínio próprio e, acima de tudo, temente ao Senhor, e que não deixava nada nem ninguém tirar a presença de Deus da vida dela. Nós vemos uma mulher impossibilitada ao meio deserto. Nós vemos uma mulher que foi tirada da comunhão do povo de Israel para viver com o seu esposo em obediência, mas mesmo assim a chama de Deus, do povo de Deus, ainda estava acesa no seu coração. Então, o que é que nós vemos? Que essa mulher vem nos ensinar nessa tarde, que ela só tinha duas ferramentas. Ela só tinha uma estaca e um martelo. E com essas duas ferramentas, ela venceu o inimigo e libertou o povo de Israel desse cativeiro por anos, trazendo o seu nome, a palavra do Senhor, como uma mulher heroína. Então, meus irmãos, o Senhor diz para nós nessa tarde: usa a ferramenta que tu tem nas tuas mãos. Não importa se tu tem duas ferramentas, se tu tem uma ferramenta, porque quando o Senhor quer fazer vitória na nossa vida, pode ser uma estaca e um martelo, mas Ele vai nos dar a vitória. E foi assim que o povo de Israel conseguiu a vitória, nas mãos de uma mulher que confiou em Deus, de uma mulher que foi liderada pelo Espírito de Deus. Quando vinha Débora e Baraque, eles já sabiam da vitória, porque Jael saía correndo, gritando da tenda e dizendo: entrego aqui o inimigo em tuas mãos.
Então o Senhor, ele tem prazer na coragem. Ele tem prazer quando a gente se coloca no lugar de povo escolhido do Senhor e luta por aquilo que o Senhor quer que lutamos. Não tenha medo do inimigo. O Senhor vai te ajudar a agir no meio da impossibilidade. Essa impossibilidade para Deus não é nada. Essa impossibilidade para Deus é pequena. Deus, ele consegue fazer além daquilo que vemos, daquilo que imaginamos. Então, nessa tarde, meus irmãos, eu quero desejar a vocês que vocês coloquem a confiança no Senhor. Não duvide quando Deus colocar algo em suas mãos. Use a ferramenta que você tiver nas mãos. Se for a oração, use a oração. Se for o jejum, use o jejum. Se for o joelho no chão, use o joelho no chão. Porque o Senhor entra na batalha para dar vitória ao seu povo. Amém? Então fique todos com a paz do Senhor Jesus. Um restinho de tarde abençoada. E que o Senhor faça morada em sua casa. Em nome de Jesus. Amém.